Oi, gente, tudo bem? Boa tarde. Hoje é sábado. Sábado, dia 10 de fevereiro de 2024, né? Tudo bem com você? Hoje é sábado de carnaval. Coloquei só esse negocinho aqui. E coloquei uma roupa uma sainha de tule napolitana. Uma blusinha, uns brilhinhos nela, uma coisa assim bem light, porque não proíbo, né, totalmente carnaval, mas acho legal a parte da alegria, do colorido, da fantasia, esse lado artístico eu gosto. Tudo bem com você? Eu sou Melissa, sou dona aqui do canal, sou mãe da Poliana de verdade. Somos autistas, eu sou superdotada, sou escritora, sou cristã, sou artista. Eu tenho 6 livros publicados, com muito orgulho. Você pode procurar aí para adquiri-los no site da editora Life, os 2 últimos, as 5 estrelas, a 29 de fevereiro e outros contos. Daí também tem na Amazon os outros 4, tá bom? Os outros 4 pela editora Autografia do Rio de Janeiro. Eu quero fazer um vídeo aqui. Nossa, mas tá muito calor. Com vontade de ligar o ventilador, só que faz muito barulho. Eu peço que você se inscreva no canal, clica aí no botãozinho, ativa o sininho para você ser avisado toda vez que tiver vídeo novo aqui, né? Ou vídeo meu, ou vídeo da Poliana. Nos siga e também para você curtir o vídeo para ajudar, já que você está aqui, então não custa nada você curtir, ok? Hoje eu vou estar fazendo um vídeo que vai para a playlist que eu mais estou fazendo sobre o natural, né? Hoje eu vou estar falando de visitas. Visitas que eu fiz ao céu. Eu fiz visitas a 3 lugares. 2 lugares no céu e um no inferno. Então eu vou estar falando sobre isso. Deixa eu ver se eu me lembro. Eu não sei a ordem cronológica dos sonhos. Eu tava tentando ver qual foi o primeiro. Mas eu não... Tá, vamos lá. O último, com certeza, foi o inferno, né? Eu sonhei que eu fui visitar a minha avó. Eu sonhei que eu fui visitar o meu avô. E, por último, a minha tia. Quando eu fui visitar a minha avó, e pra mim não é apenas um sonho, mas uma experiência, eu me vi, como se fosse... Sabe esses grupos de turismo? Pessoas que se unem para fazer uma viagem juntas? Então, eu estava ali em um grupo. E tinha uma mulher que ela era líder, ela queria nos levar, sabe? A cada um de nós a fazer essa visita. Ó, quem está aqui, deixa eu mostrar para vocês rapidinho. Depois fazer um vídeo. Fiz um penteado nela. Tá, daqui a pouco a mamãe coloca. Então eu vou estar contando da vez que eu fui visitar a minha avó, que provavelmente tem... Não, eu não sei. Eu não consigo lembrar se esse foi o primeiro ou do meu avô, mas enfim. Mas o meu avô faleceu primeiro e depois a minha avó, né? Então,
Talvez o primeiro sonho tenha sido com o meu avô. Mas enfim, peraí. Não, eu vou contar do meu avô primeiro, que provavelmente, cronologicamente, tenha sido o primeiro. Nesse sonho do meu avô, eu não fui com um grupo, eu fui sozinha. Eu cheguei na frente de uma casa, como uma casa daqui, uma casa de tijolos, sabe? Simples, toda, não sei se era branco a tinta ou era meio creme, assim. Acho que era mais pra uma tinta creme, assim, sabe? Eu entrei dentro da casa e na casa tinha uma varanda. E aí ele estava sentado nessa varanda em uma cadeira, tipo essas cadeiras de corda, sabe? Essas cadeiras verdes de corda, verde, amarelinha, enfim. E ele estava sentado com a cabeça assim embaixo. Não estava dormindo, parecia assim um pouco triste, amuadinho. E esse lugar que eu entendo como é uma parte do céu. Uma das casas que Jesus diz, né? Na minha casa, várias moradas. Só que esse céu não é um lugar assim muito parecido com a terra. Não existe nada de deslumbrante lá, nada de muito diferente daqui, não. Então, assim, o meu avô, então, quando ele morreu, no meu sonho, ele foi para esse lugar, entendeu? E ele estava ali, aquela casa onde ele estava, parecia uma casa de repouso. Parecia uma casa para ele sair dessa apatia, para ele talvez aceitar que ele morreu, não sei. Era isso que dava para entender, entendeu? Que ele não estava aceitando, que ele estava triste, por causa da separação, enfim, dos filhos, da família, dos netos, né? Mas ele não tinha um ar de revolta, ele tinha um ar de tristeza, tipo, não tô feliz, entendeu? E daí, com a carinha baixa, né? Daí eu cheguei nele e aquilo que mais me impressionou nessa experiência foi o seguinte, que quando eu fui visitar ele nesse céu, ele não me via. Então, olha só, pra gente, a gente tem a impressão, as pessoas morrem e viram fantasmas. A gente não vê os espíritos. Só que, nessa minha experiência, eu era um fantasma lá. Ele sim tinha... ele sim era visível, mas eu não. Então, assim, pra ele eu era um fantasma, porque ele não me viu. Eu estava ali na frente dele, não fiz questão de fazer silêncio. Também não falei nada, mas assim, cheguei normal. Não cheguei assim, na pontinha do pé, nada, sabe? E daí ele, com a cabecinha baixa assim, eu peguei e fiz assim. Eu não sei se eu falei. Eu acho que eu não vocalizei. Tipo, ai, vou. Oh, vô, te amo, que saudade. Mas eu abracei, eu toquei nele, sabe? Só que o que eu senti que não dava pra tocá-lo de fato e ele não conseguia me ver e que ali, naquele lugar, eu era o fantasma, entendeu? Eu era o ser invisível, entendeu? E foi muito estranho. Porque assim, não sei se gera um paradoxo, gera uma mudança de paradigmas. Enfim, é estranho. Você sempre vê aquele que morreu como fantasma, não você que está vivo como fantasma. Só que naquela terra, naquele lugar, eu era o fantasma. Entendeu? E ele era o vivo. E eu era o fantasma, porque eu tava na terra dele. Aquele era o lugar dele agora, e não era o meu. Então eu era o fantasma. E ele não podia me ver. Mas
eu senti que era importante eu dar esse consolo para ele. E que ele sim iria sentir de alguma forma dentro dele que ele era amado e que devia ficar tudo bem com ele ter esse consolo, que está tudo bem, que a separação é necessária, enfim, tudo isso. Eu acho que esse foi o primeiro sonho e foi muito bonito e foi muito revelador saber que talvez eu, fora da Terra, eu seja um fantasma, entendeu? Nesses outros lugares, esses outros céus, as pessoas lá talvez não vão me ver, entendeu? E aí, a minha avó faleceu depois, né? E daí, no sonho da minha avó, nessa experiência, eu fui em um grupo, né? Entrei em um barco e quem comandava era uma japonesa. Muito calma, muito, sabe? A sensação que ela passava era de paz. E o barco foi cheio de pessoas. E agora o sonho da minha avó, para onde ela foi? Uau! O céu, 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 daqueles de filme, né? E daí a gente foi subindo uma água assim, sabe? Tinha assim umas montanhas e o céu tinha um azul assim, sabe? Eu não vi. Tinha sol, sim, tinha um dourado, assim, sabe? Um amarelo, assim. Era de dia. E muito lindo, sabe? As cores do céu, assim. Tinha natureza, né? Como eu falei, tinha água, né? Que a gente tava tipo num rio subindo com esse barquinho. E eu fui a primeira a ir visitar. E não vi os outros indo visitar, porque parecia assim, que a gente visitava e aí acordava, né? E parece que essa visita foi programada, foi combinada, né? É tipo essas, como eu falei num outro sonho, que eu encontrei com o falecido e eu parei na plataforma que haviam combinado de eu ir lá visitar o lugar para onde ele foi, né? Mas que eu não quis ir ou não cumpri com o combinado, parei na plataforma para pintar e, enfim, passou o horário. Então haviam combinado para eu visitar a minha avó. E daí a gente subiu e eu muito absorta de olhar para a natureza, para as cores, achando tudo, uau, que lugar é esse, né? E daí até que a gente parou numa casa lá em cima, né? Porque a gente foi subindo com o barquinho. E tinha uma casa assim bem pequenininha. Daí eu entrei nessa casa e a minha avó estava sentada numa cadeira que era tipo essas poltronas do papai, sabe? Essas poltronas bem confortáveis. E ela estava da mesma forma que o meu avô, cabisbaixa, assim, e com semblante triste, desolado, sem reação, apática, né? Como se mesma coisa sentisse, ai, não tô feliz, por que que eu vim pra cá? Tem essa sensação de, ai, essa separação não me deixa contente, né? E daí a sensação que eu tive, que eu fui ali também para consolá-la. E aí foi a mesma coisa, eu entrei na casa e abracei. Engraçado, ninguém falou pra eu fazer isso. Parece que a gente já sabe o que a gente tem que fazer, entendeu? Que é dar esse carinho. Tipo, calma, eu tô aqui, a gente não tá separado completamente, né? Ninguém pode separar o amor, sabe? Os laços de amor verdadeiro. Não, vó, eu tô aqui, eu te amo, sabe? Tá tudo bem, vai ficar tudo bem. Deus quis que fosse assim. E eu abracei e a consolei, como se dissesse: eu te amo, eu sempre vou te amar. E isso não acaba, isso nunca vai acabar.
Então se dá essa ternura, sabe? E foi a mesma coisa, ela não me enxergava, entendeu? E não tinha essa sensação física realmente do abraço, entendeu? Era mais assim de passar uma sensação de conforto que ela ia sentir e que ela estava precisando naquele momento que eu a visitasse. Então ali naquele céu maravilhoso também eu era um fantasma. Ó, Poliana. Entende? E o terceiro sonho, você já sabe, né? Talvez, agora tá me vindo à mente, talvez eu fui consolar também, né? Só que aí, lá no inferno é diferente. Por quê? Porque a sensação que dá é que a casa onde meu avô tava era uma casa de repouso. E que ele, a minha avó também, mesmo estando num lugar infinitamente melhor, era também uma casa de repouso, um lugar que eles precisavam aceitar a separação e recobrar energia, né? Agora, aquela casa no inferno não era a mesma situação. E talvez eu fui ali, não tanto que, sabe que é estranho? Por que eu não abracei ela? Agora que eu percebi, eu deveria ter, ou não deveria, não sei. Eu entrei na casa, eu olhei, eu me senti incomodada, né, com o estado da casa e dela, e ela tinha, só que assim, ela não estava como o meu avô e minha avó olhando para baixo, assim, triste, cabisbaixo, não. Olhava para frente, tinha uma TV. Vocês assistiram o outro vídeo que eu falei? Olhava para frente, tinha uma TV e ficava assim. E nada. E eu entrei, passei na frente, continuou olhando pra frente. Fui, eu acho até que eu sentei no sofá, né? E daí eu quis ir ao banheiro, não sei porquê. Daí, e ela me viu. Lá no inferno ela me viu. Eu falei, tia, onde é o banheiro? E aí ela pegou e só fez assim, sabe? Daí eu fui até o banheiro, olhei, não quis, né? Daí eu quis ir embora. Falei, tia, eu vou embora. Ela não falou tchau, não falou nada. Aí quando eu saí, eu vi as pessoas caídas ao chão, assim, umas mais distantes de casa, e pra lá tinha mais gente, né? E senti que tinham, né, como eu falei, autoridades ali naquele lugar não boas, né? Que comandavam aquele lugar. E senti o quê? Essa presença não tinha nem no lugar onde meu avô não havia nem naquele céu maravilhoso, não tinha ninguém caído no chão, não, era só coisa boa. E onde meu avô estava também não havia degradação humana, enfim, das pessoas ali, não havia nenhuma degradação. A única coisa que eles passavam é por esse processo de separação que era um pouco difícil para eles, né? Mas assim, os dois lugares eram assim de paz, tranquilidade, agradável. Lá onde a minha avó tava era até bom demais, para ser verdade, né? Assim, muito, muito lindo, né? E peraí. É, essas casas no inferno, eu imagino. Então, lembra do filme? Eu falei isso, né? O filme. Ai, meu Deus. Amor Além da Vida, com Robin Williams. A mulher, ela toma um monte de calmantes e ela já não aguenta mais porque ela perdeu o marido, ela perdeu os filhos, todos.
e depois o marido morre. Ela não suportando, né? Ela dá um cabo na vida dela, né? E ela vai parar onde? Em uma casa destruída no inferno. E é muito semelhante, isso é real. Essas casas onde ficam os suicidas, né? E eles ficam assim, ó. Você fala com eles não ficam, não é uma tristeza de uma separação. Não. É como se eles nunca tivessem morrido. E eles ficam assim numa hipnose, eu não sei. Então a impressão que eu tinha, talvez eu estivesse ali para tirar ela dessa hipnose, enfim, não sei. Mas eu não consegui. Aí eu quis ir embora. Engraçado que no filme é semelhante, né? O marido morre. O marido morre, não, ele morre primeiro, né? Daí ele soube que ela morreu. Daí ele fala: Uau, a gente vai se reencontrar, ficar juntos. Daí o anjo fala: não, 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 não. Infelizmente, porque ela não morreu de morte natural. E daí ele fala, ela vai para outro lugar. Ele fala, não, eu vou atrás dela, então eu busco ela, nem que seja no inferno. E realmente, eu acho isso é possível, né? Porque eu fui lá no inferno. E... Mas não é tão simples. E ele, quando ele entra no inferno, ele vê as pessoas, aquelas várias cabeças caídas na lama, né? E o que eu vi não foi tão feio, as pessoas estavam caídas no chão, né? É, é um lugar sujo, assim, de muita terra, né? Mas assim, não era tão feio igual no filme, eu não cheguei a ver lama. Mas a, é como se os suicidas eles ficassem separados. Como se as pessoas que fossem pro inferno por outro motivo, sei lá, assassinato, torturava pessoas, torturava animais, pedófilo, não sei. Elas sofressem mais através do quê? Não sei, demônios que as torturam, entendeu? Apanham, sofrem com gelo, com fogo, com, enfim, todo tipo de dor mesmo, dor física. Enquanto que o suicida, a penalidade dele, na verdade, é, a, é a própria descrença dele. É a própria, isso, descrença. Essa hipnose de que não tá tudo bem com ele, de que ele não é amado, de que ele não é isso, não é aquilo. Enfim, tudo isso é a realidade que continua lá na casa dele, onde ele está preso as coisas que Satanás soprava na cabeça e continua soprando mesmo depois da morte, continua acreditando que Deus não ama, que ele não é bom o suficiente, que isso, que aquilo, sabe? Que não é merecedor do amor de Jesus, né? E então é outro tipo de situação, entendeu? É, é, e esses sonhos, eles, hoje eu tava pensando, né, que talvez possam me mostrar 3 lugares para onde eu posso ir, né? Mesmo, por exemplo, eu já tive uma EQM que eu
estava no corredor e estava me encaminhando para algum lugar muito bom. Por quê? Como que eu sabia que era muito bom? Porque você sente, entendeu? Você sente vontade de chegar até o final do corredor, vontade. Porque se fosse algo ruim, eu já sentiria imediatamente a vontade de, pelo contrário, dar ré, sabe? E a enfermeira me chamava, eu via lá atrás. Eu não queria que ela me chamasse, porque ela estava atrapalhando meu objetivo, que era chegar no final do corredor, chegar ao lugar, entende? Queria chegar àquele lugar. Mas também tive a sensação da nuvem, né? De estar sem forma, de ser forte, de ser grande, de ser amada, de ser plena. Todas as sensações boas do mundo em mim, entendeu? Fluindo em mim. O Nirvana, acho que isso que é Nirvana. E só que o que acontece? Eu voltei, né? Estou viva. Por quê? Aliás, muitas pessoas voltaram. Talvez você tenha tido meio quem me voltou também. Ou alguém que você conhece. Porque Deus quis. Ele é soberano, não sou eu que escolho, né? Às vezes eu pensei, eu escolhi voltar. E muitas vezes eu pensava assim, caramba, será que eu fiz uma boa escolha? Mas será que eu escolhi mesmo? Será que nós escolhemos tudo, a nossa situação? Será? Não sei. Eu acho que não. Eu acho que o nosso livre-arbítrio não é tão livre assim, não. Que se fosse para eu ter morrido naquele momento, eu com certeza teria. Se eu voltei é porque tem algumas coisas ainda para fazer aqui. E essas coisas que eu tenho que fazer e bem fazer, eu tenho que fazer a vontade do Pai, porque foi o que Jesus disse. É isso que leva a gente para o céu, fazer a vontade do Pai, né? Aquele que não faz a vontade do Pai, ele vai de reto, Satanás, né? Então, por mais que naquele momento, se eu morresse, eu iria para o céu, mas não estou salva ainda. Não tenho garantia ainda, porque eu voltei, eu estou aqui. Então, tem coisas que Deus quer que eu faça. E depende de como eu vou agir, sabe? Para que lado que eu vou usar os meus sentimentos? Pro lado do bem ou pro lado da crueldade? Eu vou perdoar? Porque enquanto eu tô vivendo, infelizmente ainda tem chances de alguém me magoar, entendeu? De alguém me ferir, de alguém ser injusto comigo. Então vai depender muito das minhas reações, das minhas escolhas ainda, entendeu? Então eu preciso me manter ainda num caminho estreito com Deus, perdoando as pessoas, orando pelas pessoas, sendo uma boa mãe, uma boa filha, enfim, uma boa cidadã, né? Tentando dar o meu melhor, né? E o que é muito importante, eu acredito, para mim, cumprindo com os meus dons, os, os presentes do céu que ele me deu, né? Que são os meus dons, que são os seus dons também. Então não existe ainda uma garantia, né? Depende. E isso é uma conquista diária de tentar ser uma pessoa melhor a cada dia. Só que Deus me mostrou nessas 3 experiências que existem, por exemplo, 3 lugares, como ele diz, 3 moradas diferentes: 2 no céu e uma no inferno. E mesmo no inferno, são 2 moradas. Você vê, uma dentro daquela casa e outra fora. Mesmo no inferno, fora, castigos horríveis, né? E dentro da casa, outro tipo de pecado, que é o pecado de rejeitar a sua missão, rejeitar, descrer, sabe? Ficar incrédulo que Deus te escolheu, entendeu?
E então, assim, existem esses lugares, né? Mesmo que a pessoa vá para um céu maravilhoso, ela pode ter esse período de sofrer com a separação, né? Quando eu tive minha EQM, eu não estava sofrendo nada. Eu tive. Aqueles momentos foram totalmente egoístas. Então, assim, dá a impressão que a morte, às vezes, ela pode ser bem egoísta, porque Deus te faz pensar só em você. Parece que você está tão concentrado em você mesmo, por isso que não há sofrimento. Você não tem lembrança de ninguém. Eu nem lembrava que eu era mãe, que eu tinha minha filha. Nem lembrava nem meu nome. E sabe o que é mais estranho? Eu não lembrava meu nome, não me lembrava da Melissa. E parece que eu era muito mais eu, sem lembrança alguma, do que eu aqui. Que sim, você tem essa impressão, tá faltando alguma coisa, tá faltando, sabe? E lá na nuvem não tava faltando informação nenhuma, e mesmo assim, eu não sei dizer para vocês o que é. Quem eu sou? Quem é essa pessoa forte e grande que eu sou? E não havia sofrimento de separação, de nada. Pelo contrário, parece que eu estava voltando para casa. Era uma sensação maravilhosa, sabe? Só que se for ver do nosso ângulo humano, parece muito egoísta, sabe? Tá indo embora, deixando a filha, né? Mas claro que não era. É, naquele momento seria uma morte natural, né? Mas eu precisava daquela experiência. E talvez eu precisasse também ter esses sonhos. Assim, eu não fui apenas consolar, aquilo também traz muitos significados, soma muito, né, para mim. Eu precisava ser acolhida por Deus, eu precisava me sentir forte, sabe? E, e eu tenho um histórico de não adaptação aqui, né? Que hoje eu só venho compreender porque é por causa do autismo, da superdotação. Só que essa falta de adaptação, ela às vezes ela tende para o lado negro. Como eu falo, o lado negro da força qual é? É justamente esse lado de não quero ficar aqui, porque que eu estou aqui, sabe? Então, assim, começou com o meu conversar com Deus, com eles lá em cima, começou com 10 anos. E eu não tinha noção de que eu estava falando com quem exatamente. E meus pais não viram, ninguém viu isso. É uma coisa que eu me lembro que eu já contei aqui, né? Eu saí para fora do lugar onde a gente estava. Era noite, eu olhei para o céu e eu falei: "Oh, já estou há uma década aqui. Vocês me esqueceram aqui? O que está acontecendo?", sabe? Eu questionei eles. Vocês esqueceram? Me esqueceram? Tipo, e aí? Vou ficar até quando aqui? Né? Era mais ou menos isso. Eu queria que eles me buscassem imediatamente, sabe? E sem uma criança, né? E não tinha muito esse apego à vida, esse olhar que se eu voltasse para lá, teria que ser através da morte, que nenhum pai, nenhuma mãe quer ver uma criança de 10 anos morrer, né? Seria uma tragédia, seria, né? É... E, e daí eu acho que com o tempo, né? Com
Quando eu estava na adolescência, eu comecei a gostar de literatura, que foram me apresentados livros, literatura, por exemplo, de Shakespeare, literatura Machado de Assis, José de Alencar, enfim, os clássicos. E eu, conhecendo Shakespeare, comecei a pensar, né, sobre as tragédias, sobre o suicídio. Então eu me lembro de uma vez, acho que eu tinha 14 anos, 14, 15 anos, acho. Eu falei, mãe, se eu poderia escolher morrer, né, como na história. E ela falou, claro que não, guria, tá doida? Ela ficou brava comigo, aí já não falei mais nada. E daí, não sei, talvez essa falta de adaptação, né? E daí esse sonho com a minha tia, não só vendo a questão dela, mas me mostrando também que eu deveria controlar essa minha falta de adaptação, me conformando com algumas dores, né? E crendo que Deus me ama, mesmo sendo diferente do jeito que eu sou, que Deus tem um propósito no lugar onde eu estou, do jeito que eu estou, entendeu? E isso é muito complicado, é uma coisa que eu tento lidar a vida inteira. Então, assim, também foi uma amostra, tipo, não venha para cá, não venha para essa casa, não venha para esse inferno, aceite a sua missão. Nós não vamos deixar você passar necessidade, passar fome, ficar sozinha. Não, as coisas vão melhorar, sabe? Confie em Deus, entendeu? Não, não abrevie a sua história, sabe? Porque foi Deus que planejou que fosse assim. E daí, por exemplo, eu decidi não. Eu não decidi, né? É uma coisa muito difícil isso. Eu me assumi, né? Me assumi desde 2021. Mas eu era totalmente cega que eu deveria ter feito isso, ó, desde criança. Eu sou essa. Vocês gostem ou não gostem. Eu sou essa. Eu sou uma contadora de histórias. Essa sou eu sou escritora. Esse é o meu chamado. Esse é o meu propósito, né? E se eu tivesse descoberto que eu era autista e superdotada, teria sido muito mais fácil, né? Ou mais difícil, né? De qualquer forma, não tem como você não lidar com a cara feia das pessoas, entendeu? Com a incompreensão das pessoas. É... É... Então, não sei, espero que você compreenda também que a maneira como você lidar com você mesmo, né, também pode te levar ao céu ou ao inferno. Se você se ama, se você se aceita, você, sabe, tenta ser o melhor na vida do outro também, né? Nada está decidido até o momento de você morrer. Tudo pode mudar. Mesmo você hoje não acreditando em Deus, você pode começar a acreditar agora que Ele te ama, sabe? Que não existem coincidências, né? Ninguém morre antes do tempo se você perdeu alguém. Deus quis que a pessoa partisse. Se a pessoa não voltou, era pra ser assim, entendeu? Então, assim, você só precisa aceitar a sua missão. Se você está aqui, existe uma missão que Deus tem para você, né? Eu estava assistindo o relato de uma mulher que ela passava muita dificuldade com os filhos dela,
E ela sonhava em ganhar melhor, sabe? Em dar uma vida melhor para os filhos dela e para ela. Ela dizia, não acho que é pecado. E eu sonhei com um cargo. E ia fazer tal concurso e já estava certo que eu ia passar, porque eu estava fazendo simulados e a minha nota só estava alta. Daí eu pensando, não é possível. Será que Deus quer isso para mim, que eu faça concurso? Porque eu já tô a vida toda vendo as pessoas fazer concurso, passar isso, aquilo, e o Deus sempre falando para mim, eu não quero você lá, não quero você lá. Isso não é para você. Daí eu pensando, será que eu tô errada, né? Será que esse recado é para mim? Daí a mulher contando já que já tava tudo certo, do nada, a família dela começa a ter um monte de problema, sabe? Satanás atacando a família dela de todo jeito. E ela falou assim, só não quero contar para não expor ninguém. E, e daí Deus falou para ela, você não vai fazer esse concurso. Eu não quero você lá dentro. Daí eu falei, não é possível. Mesma coisa que ele fala para mim. E daí Deus falou para ela, eu tenho outra coisa para você. Eu tenho outra. Ou você faz a minha vontade, ou você faz a sua. E essa não é a minha vontade. A minha vontade não é que você faça concurso, que você passe um concurso. Eu falei, não é possível. Então eu tô certa, entendeu? Enfim. E às vezes o caminho de Deus realmente é mais difícil, né? É muito difícil. Mas às vezes é o que ele tem para nós, né? E com certeza não é algo que as pessoas vão aceitar muito fácil, entendeu? Não é algo que você vai colher de imediato, entendeu? Mas Deus tem um grande propósito para você. Deus tem um grande propósito para mim, sabe? E pode ter certeza, nada há de faltar, sabe? Pelo contrário, sabe? Ele vai multiplicar, entendeu? E às vezes você precisa começar dando tudo que você tem, né? Porque não é assim a multiplicação, você dá tudo, sabe? Aí só depois é que acontece a multiplicação. E essas foram as minhas experiências. Mas saiba que nada está perdido e nada está ganho também, porque tem muita coisa aí que Deus vai querer que a gente faça. Deus não revelou ainda, sabe? Tem muitas. Porque assim, quando abre uma porta, abre uma obrigação, né? Igual, por exemplo, né? Quando Deus me deu uma filha, abre aí uma obrigação, né? Então, se Deus te der um filho, vai abrir uma obrigação. Se Deus te der uma empresa, aí vai ser um grande chamado para você, enfim. Se Deus te der um neto, né? Também uma grande obrigação. E é isso. Deus abençoe você. Se inscreva no canal, curta o vídeo. Beijo, amo vocês.